A chuva contribuiu bastante com a cidade de Bauru. Maiara Luna está posicionada já em Bauru neste momento com o pessoal do DAI, o Departamento de Água e Esgoto do município, para falar sobre a suspensão temporária do racionamento no abastecimento de água, aquelas regiões que dependem diretamente da captação do Rio Batalha. A gente sabe que acabou virando um pântano, o que era uma lagoa de captação de água, uma represa, porque o volume era muito baixo. Hoje pela manhã, o nível do Batalha chegou a quase 3,5 metros, ou seja, acima até do considerado ideal. Maiara, fazia meses e meses que o reservatório do Batalha não chegava num nível tão bom. Agora, isso se sustenta ao longo das próximas semanas ou não? Bom dia. Oi, Paulo, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a gente acompanhou bastante. Eu estive lá na Lagoa do Rio Batalha muitas vezes, estava bem crítica a situação e a realidade agora é diferente. Mas a gente vai trazer todos os detalhes agora sobre essa suspensão do rodízio do abastecimento de água aqui em Bauru. Vou conversar ao vivo com o Elton Oliveira, ele que é diretor de produção e reservação do DAI. Seja bem-vindo, bom dia. Fala um pouquinho então, está suspenso temporariamente o rodízio aqui em Bauru. Bom dia, sim. A gente veio acompanhando, né, o comportamento do rio, concomitantemente com a lagoa. A partir do momento que a gente identificou a possibilidade de abastecer e ela não ter queda no nível, a gente definiu aí a suspensão do rodízio. Tá certo. E a gente vê que tá chovendo bastante, né? Isso mantém o nível alto da lagoa. Hoje está em 3,46, se eu não me engano. Então, deve continuar ocorrendo. Não vai mais ter esse rodízio nos próximos tempos. A gente consegue afirmar isso? A gente tem sempre cautela nessa parte, porque tudo que tinha como previsão desde maio, poucos teve concretização, né? Então a gente verificou que agora, a partir de novembro, as previsões estão acontecendo, né? Já a entrada no próximo ano já vai ser diferente do que aconteceu no ano passado, e isso deixa a gente mais tranquilo e não deslumbra tão próximo de acontecer uma necessidade de redução de vazão, de captação, alternância no abastecimento. Então, provavelmente, isso pode acontecer no meio do ano que vem. E a gente chegou a acompanhar também bastante, né, a situação da Lagoa do Rio Batalha. Ia ter um trabalho de desassoreamento ali, né? Isso deve ocorrer ainda? Explica pra gente. Então, a gente iniciou, junto às Águas, o processo de desassoreamento, do qual a gente teve que suspender também devido à qualidade da água nesse período de chuva, né? Como a questão de mata ciliar, a gente tem ainda necessidade também de ter algumas modificações, a necessidade de uma análise de um outro formato de desassoreamento, ela é necessária. A gente vai sentar agora com a SP Águas para definir o tipo de máquina, o processo tem que ser um pouco modificado, né? A gente conseguiu retirar não somente o desassoreamento, como a limpeza que a gente teve também de macrófitas, e isso tudo a gente inicia agora as análises e, se for necessário, voltar com o mesmo formato ou alterar a parte de mecanização. O que a gente consegue afirmar para a população neste momento é que o rodízio está suspenso, mas vocês continuam monitorando. Com certeza. Não só durante a crise, como a todo momento a gente analisa o comportamento desde a entrada do rio, da lagoa, qualquer linha de tendência que a gente usou isso como recurso para definir o início ou o fim do rodízio. A gente continua debruçando, né, analisando internamente, e a qualquer momento que a gente identificar uma queda muito grande, a gente precisa modificar e definir algumas ações. Mas, no caso, vocês também continuam pedindo a colaboração, né, da população para o uso consciente da água. Isso é essencial, né? A gente, apesar de ter saído do sistema de rodízio, a parte da consciência no consumo, ela deve permanecer. Não somente a gente tem ainda a lei que define o acompanhamento de desperdício, seja momento de crise ou não, continua pelo DAE com os fiscais e possibilidade de autuação, né? Então, isso é necessário, uma conscientização junto à população para a gente conseguir abastecer todo mundo de uma forma equalizada.
Tá certo, Elton. Obrigada, viu, pela sua participação, pelas suas informações. O Elton trazendo detalhes, então, sobre essa suspensão temporária do racionamento de água aqui em Bauru, que iniciou no último dia 5, terça-feira, e segue, então, não tem mais rodízio de água aqui em Bauru, mas eles continuam monitorando. Hoje o nível da Lagoa do Rio Batalha é de 3,46. Paulo. Maiara, muito obrigado pela participação. Sabe o que me deixa profundamente indignado com isso? Eu já vivi nessa área atendida pela água do Rio Batalha durante alguns anos, então tenho ciência do sofrimento que representa. Uma população com o potencial que tem a cidade de Bauru, uma cidade do tamanho da cidade de Bauru, ao longo do tempo não ter conseguido encontrar uma solução até agora. Segue refém do regime de chuvas. Choveu, tem água, não choveu, não tem. Até quando vai permanecer dessa maneira? Houve uma crise hídrica parecida com a desse ano, tão profunda quanto a desse ano, há uns 12 anos, lá em 2012 aproximadamente. Eu estava em Bauru, fazia coberturas diariamente lá, um drama, um sofrimento para a população. E o que se falava era, vamos desassorear, vamos pensar na mata ciliar, vamos pensar numa outra forma de captação. 12 anos depois, o que se fala é exatamente a mesma coisa. O que é que caminhou, o que é que avançou até agora? Pô, fica difícil, né? Tomara que pelo menos por hora a população tenha água nas torneiras. Obrigado, viu, Maiara? A gente volta a conversar já já.